Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cala a Boca Thiago. E hoje vamos dar sequência ao nosso amado e aclamado quadro de opiniões polêmicas e previsões ousadas das Crônicas de Gelo e Fogo. Então vocês sabem como funcionam, eu deixei um post lá na aba comunidade para que vocês deixassem suas principais opiniões ácidas e polêmicas sobre o universo das crônicas, e desta vez também fiz um teste pedindo para que vocês deixassem algumas previsões ousadas aí para o futuro da história. E eu selecionei algumas dessas melhores opiniões e previsões e estou fazendo alguns vídeos respondendo os comentários de vocês. Então no domingo passado eu já fiz o primeiro vídeo de opiniões polêmicas desse mês e estou fazendo agora esse, e vai ter ainda mais um vídeo no domingo que vem. Então, caso você não tenha sido lido no domingo passado, você pode ser lido nesse domingo ou ainda no próximo. E de qualquer jeito, eu sempre faço esses quadros, então é só ficar atento lá à aba comunidade, que sempre rola perguntas e respostas e opiniões polêmicas aqui no canal, beleza? Então, sem mais enrolações, lembrando que esse vídeo tem opiniões polêmicas, então é muito fácil a gente discordar, mas é tudo pensando aqui na comunidade das crônicas e pensando que somos todos fãs que amamos a história, beleza? Então, sem ressentimentos, mesmo que eu discorde de vocês ou que alguém apresente alguma opinião aqui que você não concorda, beleza? Então vamos lá. E começando com o Heitor Cardoso, que disse: dado o sucesso da segunda temporada de House of the Dragon, eu duvido muito que vejamos melhoras na terceira temporada. Já tenho pra mim que provavelmente não vou mais assistir. Bom, eu não sei se foi um sucesso. Quer dizer, foi um sucesso porque é uma série da HBO e acho que House of the Dragon traz muito público sempre. Game of Thrones é um título que traz muito público. Mas eu não sei se é um sucesso não. Acho que só a gente vê, né? A primeira temporada de House of the Dragon foi nomeada pra vários prêmios. E dessa vez só a Emma Darcy, se eu não me engano, recebeu uma indicação pro Emmy ou pro Globo de Ouro de melhor atriz. Então já foi muito menos prêmios do que da última vez. Acho que de forma geral a recepção para essa segunda temporada foi muito mais polêmica e dividida, com críticas até do próprio George R. R. Martin, coisa que ele nunca fez, criticar diretamente a obra. Então acho que, por mais que os caras da HBO queiram dar a impressão de que não, que foi um sucesso, que todo mundo adorou, o Casey Bloys lá, que é o diretor da Max e da HBO Max, da Max e de conteúdo de modo geral da plataforma, ele falou, só teve um fã que não gostou de House of the Dragon, se referindo ao Martin, mas acho que não, eles estão tentando passar pano. Realmente foi uma temporada que dividiu muito mais a galera. Acho que tem alguns elementos pra gente pensar que a terceira temporada pode ser melhor, mas meu ânimo, sendo bem sincero, vai e vem com o tempo, assim, às vezes eu tô mais otimista, às vezes menos. Hoje tô num dia menos otimista, acho que tem grandes chances da terceira temporada não ser grande coisa. Apesar que vocês sabem, né, fui lá, encontrei meu amigo Matt Smith, passei pra eles todas as nossas críticas, ele prometeu se unir a nós em rebelião, caso a terceira temporada não dê certo. Mais uma temporada em Harrenhal. Exato, mais uma temporada dele em Harrenhal. Eu acho que o ponto positivo é que a terceira temporada não tem muito como eles enrolarem mais, né, eles querem 4 temporadas da história, eles vão ter que se mexer, agilizar e fazer as coisas acontecerem agora, porque não vai ter como deixar tudo pra 4ª temporada e eles precisam fazer dar certo. Ainda mais se a gente tiver Cavaleiro dos Sete Reinos indo muito bem, eu acho que vai pressionar a HBO a fazer uma terceira temporada melhor de House of the Dragon, porque Cavaleiro dos Sete Reinos é uma história que vem com uma pegada diferente, que tem todo o apoio do Martin nesse momento, então se Cavaleiro der certo, aí sim a galera de House of the Dragon vai ter ainda mais pressionada pra melhorar e talvez pra olhar pra Cavaleiro dos Sete Reinos e tentar fazer igual, e ser mais fiel ao livro, talvez, pra fazer funcionar na terceira temporada. Vamos ver, eu nunca vou desistir das obras de GOT, até porque, querendo ou não, nesse mundo capitalista, é importante que, mesmo que a gente não goste tanto, às vezes, de House of the Dragon, é importante que a série vá bem, pra que a HBO continue investindo dinheiro no mundo das crônicas, continue fazendo produções, continue alcançando mais público, continue dando vida às obras do Martin, e às vezes eles vão acertar, às vezes eles vão errar. Então, enfim, acho que, querendo ou não, a gente tem que aprender com um fã de esportes. Nós que somos fãs de sagas, temos que aprender com os fãs de esporte e estar juntos nos momentos ruins e nos momentos bons. O que não significa que a gente não vai criticar, cobrar, mas temos que estar sempre aí com as coisas que a gente ama. Profundo isso. Enfim. O Vitor Rocha disse: Ned Stark é muito superestimado. Ele é péssimo estrategista, extremamente teimoso e com dedo podre para escolher em quem confiar. Teve mais sorte do que juízo em governar Winterfell, numa época sem crises do norte,
com verão longo e sem muitas rebeliões, e por ser amigo próximo do rei. Nem a rebelião causada por ofensas diretas à sua família ele conseguiu liderar, se tornando a rebelião do Robert, enquanto poderia ter sido a rebelião do Eddard, se ele fosse realmente capacitado. A gente gosta dele pela ética do personagem, mas ele tem muito menos qualidades do que se faz parecer. Eu não acho que o Ned Stark tem menos qualidades, nem acho que ele é superestimado. Eu acho que ele não seria um grande rei ou um grande líder em larga escala. Ele fez o que tinha que fazer em Winterfell, foi o líder do tempo dele. Eu acho que... Eu até critiquei o Ned Stark, né, no vídeo do se o Ned Stark fosse rei. Eu trouxe esse ponto também de que não teve nenhuma crise pro Ned gerenciar no norte, então a gente não sabe como foi o governo dele. E quando ele gerenciou a crise do Sir Jorah Mormont, ele fez muito mal. Mas a grande verdade é que o Ned também... O que a gente queria que ele fizesse, né? Ele ia começar uma rebelião, forçar uma rebelião só pra ele se mostrar um grande líder. Tem líderes que durante a história, acho que até das crônicas e da história real, fizeram isso, né? Forçaram rebeliões pra se provar capazes de lidar com elas. Mas eu acho que o Ned, ele foi o líder que o tempo dele exigiu que ele fosse no norte. Ele soube manter o norte em paz, ele soube gerenciar as lealdades. Não à toa existe esse senso de lealdade muito grande durante a rebelião do norte no primeiro livro, quando o Robb Stark convoca os vassalos. A gente vê uma grande adesão, porque os senhores do norte estavam todos muito dispostos a lutar pelo Ned Stark, e o plano era recuperar o Ned Stark que estava preso. Então a gente vê uma grande lealdade. Até quando declaram Robb rei do norte, a gente vê que essas casas tinham certeza e confiança na vassalagem que eles tinham pelos Starks. Isso vem de anos e anos de lealdade e tradição que o Ned soube manter. Acho até que o Robb teve muito mais dificuldade, claro, num cenário muito mais caótico, de manter essa lealdade dos seus vassalos. Eu só acho que o Ned não funciona como um líder para Westeros, porque daí exige outras habilidades, que é essa coisa de fazer politicagem, de fazer esquemas. Eu acho que é a mesma coisa um prefeito do interior querer ser um senador. É muito difícil, é muito diferente, por mais que ambos sejam políticos, é muito diferente você ser um prefeito do interior do Paraná e você ser um senador da República, você ser um presidente. Realmente tem um outro peso, uma outra exigência, e acho que foi isso que o Ned sentiu quando ele foi pra Porto Real e falhou. Mas eu também não acho que ele seja super... Algumas pessoas superestimam o Ned, achando que ele seria um ótimo rei, coisa do tipo, e eu acho que não. Mas eu acho que, no geral, a gente gosta do Ned pelo caráter dele mesmo. Então, eu acho que ele não é superestimado porque quem gosta do Ned costuma gostar pelo caráter. Eu, inclusive, está aqui Ned Stark, bonitinho, santinho Ned Stark. Acho que a gente gosta dele pelo caráter, pelo aquilo que ele representa, pela moral, pela forma como vários outros personagens olham o Ned como uma figura de respeito. Então, não acho que ele seja superestimado como personagem. Como líder político, talvez. Como personagem, acho que é justo o que a gente sente por ele. Violeta Mandelo. Não sei o quão polêmica é essa opinião, mas eu não quero ver a Shai das Sombras. Sim, eu amo a temática, todo o mistério envolto, e por isso mesmo tem que ser assim, sempre um mistério nas nossas mentes. Essa é parte da graça do lugar. Eu concordo, acho que é mais interessante se a gente não vê a Shai, se a gente não tiver resposta, se a gente não souber o que é a Pedra Negra, se a gente nunca souber quem realmente mandou matar o Bran. Tem coisas que é mais legal quando fica um mistério. Eu vou revelar pra vocês uma tese que eu tenho, a Milena pode afirmar. Eu sempre quis ser escritor, e via de regra eu sempre quis ser escritor de histórias de mistério, e eu tenho uma linha, uma teoria que eu chamo de mistério soberano, que eu digo que todas as histórias são melhores quando o mistério segue soberano, quando o mistério é o foco de tudo e quando o mistério se mantém na história. Toda história de detetive, de romance policial, de thriller, quando o mistério é revelado, ela enfraquece muito. Geralmente o mistério, a antecipação é muito melhor do que a resolução em si. O próprio Sherlock Holmes diz que todos os problemas parecem infantis após serem solucionados, e eu sinto sempre isso. Então eu gosto muito de quando as histórias conseguem deixar coisas no ar. Sabe como tem A Origem, do Christopher Nolan, que ele roda o peãozinho no final para ver se ele tá num sonho ou não, e a gente nunca vê se o peão cai ou não. Então, teoricamente, a gente nunca sabe se o personagem tá dentro de um sonho ou não. Sei que tem elementos, tem as teorias que dizem que ele tava com a aliança, não tava, e daí tem a resposta, mas é algo que fica meio subentendido, você tem que procurar pra ver. Donnie Darko é um dos meus 5 filmes favoritos, talvez até um dos meus 3 filmes favoritos, e eu gosto porque você sai do filme e você fica tipo, o que aconteceu aqui? E você tem que procurar ir atrás e ver teorias pra saber o final, pra saber realmente a resolução. Eu sei que
Como que é o das ovelhas elétricas? Blade Runner, que o livro chama Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Blade Runner. O primeiro filme também termina com todo um mistério, que depois, às vezes o diretor vem e numa entrevista e revela o mistério. Não tem por que fazer isso. Deixa o mistério soberano. Capitu, traiu ou não traiu o Bentinho? Gente, se o Machado de Assis tivesse revelado isso, a história não seria metade, Dom Casmurro não seria metade do que ele é hoje. Porque é o mistério que muito motiva a galera, que permanece na cabeça, que faz a gente pensar. Então, o mistério tem que ser soberano. Então, eu concordo, tem muita coisa nas crônicas que é importante a gente saber a resposta pra amarrar a história e não ficar pontas soltas e coisas mal feitas, mas tem elementos de mistério que não precisam ser respondidos e isso deixa a obra muito mais interessante. Kusanali. Minha opinião polêmica é sobre a série. Acho a Batalha dos Bastardos muito superestimada. Começa com aquela bizarrice do Rickon, depois são 5 minutos frenéticos, mas quando fecharam o exército do Jon, eu já comecei a ficar com preguiça, pensando, ok, agora Sansa e o Mindinho salvam todo mundo com o exército do Vale. Ele falou que superestimado não é igual a ruim. Eu entendo que em termos de estratégia, se você for pensar com a ótica de estratégia militar, inclusive tem um canal gringo também, que eles fazem só, historiador comenta filme. Daí são várias ceninhas de filme, geralmente um historiador comentando se aquilo era acurado ou não, né? Se as armaduras são realistas ou não, se as batalhas são realistas ou não, se os diálogos são realistas ou não, blá blá blá. Geralmente com cenas de batalha e tudo mais. E tem um que é de fantasia, e acho ridículo que o historiador que eles pegam claramente é um cara que odeia GOT e ama Senhor dos Anéis. Então mostram 10 cenas, 5 de cada, ele ama tudo de Senhor dos Anéis e odeia tudo de GOT. Enfim, é bem clubista. Mas eu acho que se você pegar um historiador desse, você vai olhar Batalha dos Bastardos, ela é horrível. E até em termos narrativos, a Sansa chegar com o exército do Vale é um grande deus ex machina, que é um defeito narrativo muito grande. Em nenhum momento a gente vê de fato a Sansa preparando, ou a gente vê que existe essa possibilidade, né? Seria muito diferente se a Sansa falasse pro Jon, olha, Jon, a gente vai perder, mas me dê 3 dias, meio Gandalf, inclusive, né? Me dê 3 dias, né? E aí olhe pro norte, quer dizer, olhe pro sul, e aí eu chegar, né? Daqui 3 dias você verá a luz. Poderia ter algo assim que preparasse esse caminho da Sansa chegar com reforços, mas ela simplesmente aparece com os reforços meio que do nada. Então é bem ruim, mas quem viu ao vivo sabe. Quem viu ao vivo a Batalha dos Bastardos sabe que ela foi épica. E pra mim eu acho que, querendo ou não, eu detesto, a minha crítica a adaptações de GOT é quando a essência dos personagens é mudada, quando a essência da narrativa é mudada. Agora, a Batalha dos Bastardos ser épica e ser emocionante, mas sem necessariamente fazer sentido narrativo, pra mim não tem problema, sabe? A batalha foi muito épica, toda a construção é muito épica. Putz, o que é o Jon Snow tirando a espada na frente da cavalaria? Faz sentido? Não faz sentido, mas é épico demais. Então, não tem como falar que eu não adoro a Batalha dos Bastardos. Eu acho ela boa demais. Acho que a Batalha dos Bastardos, Hardhome e aí a Batalha do Castelo Negro, acho que são as minhas 3 favoritas da série. A galera gosta bastante de Blackwater. Eu não gosto da Batalha de Blackwater na série, acho meio fraca, mas, nossa, eu adoro a Batalha dos Bastardos, não vou negar. Então, eu não acho superestimado porque ela é épica e pra mim tá tudo bem a adaptação numa cena de batalha, uma cena de luta, mudar as coisas e fazer as coisas serem mais emocionantes do que realistas. Não sei se deve perder. E acho que é bem diferente também do Jon Snow gritando pra frente do dragão, sabe? Que daí a Batalha de Winterfell, que nada faz sentido, que... tem várias cenas dos protagonistas sendo engolidos pelos zumbis e milagrosamente eles não morrem. Que o Jon fica gritando pro dragão, sendo que tinha muita coisa pra ele fazer nesse contexto, podia fugir. Por que o dragão não queimou ele? Então, eu acho que é bem diferente daí na batalha de Winterfell, que eles da longa noite, que eles simplesmente não sabiam o que fazer. Não queriam matar os personagens, mas também queriam meio que acabar logo. Enfim, acho que são 2 contextos bem diferentes. Hanzo, minha previsão ousada é de que toda a casa Stark vai ser extinta. Bran vai se lascar com o Corvo de 3 Olhos, Rickon Stark não chega ao fim do 6º livro, Arya vai morrer para os Homens Sem Rosto, Sansa não vai mais para o norte e vai se casar com alguém do Vale e adotar outro nome, e claro, o Jon, que além de já estar morto, se voltar, vai ter seu final vinculado à muralha e o que está além dela. F no chat da casa Stark. Bom, eu acho que o Bran tem grandes chances de se tornar o Corvo de 3 Olhos e sair de qualquer
disputa política. Já falei várias vezes aqui que se no final o Bran for rei, pra mim ele vai ser uma espécie de rei sacerdote, não vinculado ao Trono de Ferro, nem ao Norte. Vai ser uma espécie de rei de um povo em reconstrução. A Sansa, acho ok ela casar com o Herdeiro do Vale. Ela pode adotar outro nome, mas vale lembrar que ainda assim, supor que a Sansa tenha 5 filhos. Os filhos da Sansa poderiam pleitear o Winterfell. Se comprovasse que o Ramsay casou com uma falsa Jane Poole, os Starks retomassem o Norte, né? Mesmo que o Rickon morresse, enfim, se os Stannis retomassem o nome dos Starks, os filhos da Sansa ainda assim poderiam tomar o Winterfell e seguir com o nome Stark, assumir o nome Stark. Então, só o fato da Sansa ficar viva e potencialmente ter filhos, já manteria uma linhagem dos Starks vivos, eles poderiam pleitear pro Winterfell. A Arya, eu acho muito improvável que ela vá morrer. Inclusive, a gente sabe que a Arya vai durar até o final, até porque ela é a favorita da esposa do George R. R. Martin, ele já disse que em promessa a ela, a Arya vai viver até o final. E o Rickon, eu realmente não acho que o Rickon vai morrer. Eu espero que não, inclusive, porque pra mim talvez seria o maior erro das Crônicas de Gelo e Fogo, o maior defeito da história, se o George R. R. Martin tivesse feito o Rickon pra não servir pra nada. Gente, o Rickon não tem nenhuma função até agora na história. Nenhuma. Não tem nada que faça a gente pensar, nossa, o Rickon era importante por conta disso. Beleza, ele não era protagonista, mas era importante ele estar ali por conta disso. Se o Rickon voltar só pra morrer, pra mim vai ser o maior defeito das Crônicas de Gelo e Fogo até agora. Não consigo ver nada pior do que isso. A Myrcella, na minha opinião, também seria bem problemático se ela simplesmente morresse, sem nenhuma função. Pra mim, matar o personagem dessa forma seria o que Game of Thrones fez. Quero me livrar desse personagem, não tenho tempo, não quero desenvolver, os fãs não gostam tanto, vou me livrar dele pra economizar tempo, pra economizar dinheiro. Não preciso disso, vamos simplificar a história. E aí foram lá e cortaram os personagens. Se o George R. R. Martin fizer isso, pra mim, é um grande vacilo dele escrevendo a obra. O Rickon precisa mostrar alguma coisa, sabe? Porque, senão, pra que existe o Rickon, sabe? Pra que serviu o arco dele? Então, eu acho que o Rickon vai durar mais, sim. Agora, o Jon também, imagino que ele realmente não vai ter uma função de restaurar a casa Stark. Pra mim, a luta do Jon também é contra os outros. Mas eu acho que o Rickon vai manter a casa Stark viva. E eu acho que também a Sansa tem muito potencial para, mesmo se casando com alguém do Vale, ter filhos e manter a linhagem dos Starks. Caso sobre essa mesma configuração de reinos e títulos depois da longa noite. O Gabriel trouxe: minha opinião polêmica é que a luta da Daenerys é sem motivo, pensando em legado. Principalmente pois até o momento tudo indica que ela é estéril e após ela sair das cidades, tudo voltou ao que era, ou seja, a partir do momento que ela for de Americanas ou estiver velha demais para montar em um dragão, tudo o que ela fez e mudou vai voltar ao que era. PS, pensei nisso assistindo o musical Hamilton durante a música Only Last Time. Eu ainda não assisti Hamilton. Eu e Milena hoje, inclusive, discutindo quais são os nossos musicais favoritos, porque a gente assistiu Wicked. Eu e Milena adoramos musicais. O musical favorito da Milena é Os Miseráveis. Inclusive, Milena já dançou no musical dos Miseráveis. Vamos falar. Artista. Tem na internet? Não tem, né? Não a minha parte. Não tem na internet. Meu musical favorito é Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet. Muito bom. Mas o melhor musical de todos é Chicago. Se você quer ver um musical, pra você dizer, vou ver se eu vou gostar ou não, Chicago. Inclusive, o único musical da história a ganhar Oscar de melhor filme. Mas não assisti Hamilton ainda, preciso assistir. Outro musical muito bom, vou recomendar aqui. Shrek, o musical. Será que tem na Netflix ainda ou saiu? Eu acho que sai. Cara, Shrek, o musical, é melhor do que o filme Shrek. É muito bom. Enfim, mas acho que saiu da Netflix. Enfim, Daenerys e o papel dela. Eu acho... É que a gente precisa pensar que... Você falou assim, a luta da Daenerys é sem motivo. É uma visão muito patriarcal sua, de que a gente faz as coisas pelo legado dos filhos. Brincadeiras à parte, a Daenerys tá fazendo por ela, né? Tem o legado da questão do fogo e sangue, mas a Daenerys tá fazendo por ela. Né, muito mais por ela, por aquilo que ela quer representar. É por isso que eu falo que a Daenerys é o garanhão que monta o mundo, né? E é muito curioso como as pessoas são muito resistentes a essa ideia. Tipo, as pessoas acham, não, é o bebê dentro dela, porque foi nesse momento que foi profetizado. As crônicas deixam muito claro que profecias são todas bagunçadas. E a cultura do Dothraki jamais iria olhar para uma mulher, especialmente as mulheres do Dosh Kalin, que foram judiadas a vida inteira e são parte fundamental desse sistema que mantém os Dothrakis, jamais iam olhar para uma mulher e falar que ela é o garanhão que monta o mundo. Então, mesmo que as Dosh Kalin sentiram que ali estava o garanhão que monta o mundo, diretamente iriam pensar no filho da Daenerys e não nela. Mas a história deixa muito claro que ela é o garanhão que monta o mundo. E eu acho que ela faz por ela, né? Ela tá fazendo pelo legado dela, porque para o que ela representa, né? Não necessariamente para deixar isso para alguém. Só que mesmo pensando em, mas daí ela vai morrer, não vai servir para nada. É por isso que a Daenerys precisa implementar reformas.
Não dá pra Daenerys assumir o Trono de Ferro e manter a ordem social como ela tá. Inclusive, pra mim, um dos maiores acertos da série é aquela conversa que a Daenerys tem com Tyrion, falando sobre quebrar a roda. Pra mim, combina muito com a Daenerys dos livros. E combina muito com a ideia da Daenerys, porque ela não pode ter filhos. Apesar disso não ser 100% confirmado, mas vamos supor, ela não pode ter filhos. Ela pode criar um sistema melhor pra Westeros, que quando ela morrer, vai deixar um legado que vai se manter mesmo com a morte dela. E se a gente parar pra pensar, diferentes líderes políticos, inclusive Hamilton fala sobre a fundação dos Estados Unidos, né, independência e tudo mais, se eu não me engano. E eu sei que o George Washington, por exemplo, né, o primeiro presidente dos Estados Unidos, ele tem um legado fundamental. Apesar de ter seus defeitos, ele tinha escravos e tudo mais. Apesar de colocar na Constituição que todos os homens nasciam iguais, ele tinha escravos. Mas ele foi fundamental para a democracia americana, inclusive no momento em que ele decide ter só 2 mandatos. Apesar de ter muito apoio para que ele ficasse mais. E na época a Constituição americana permitia que você tivesse mandatos infinitos. Mas se ele fizesse isso, talvez ele iria garantir que a democracia americana que estava começando, a república americana que estava começando, fosse só mais uma monarquia disfarçada. E ao sair depois de 2 mandatos, ele estabelece um legado que vai durar por muito tempo e depois vai ser formalizado, de ter essa troca de poder que é fundamental para qualquer estado democrático. Então, acho que os líderes, quando implementam reformas, podem sim ter legados muito duradouros. Porque, de fato, nenhum líder vive para sempre, né? Então, eu imagino que parte da Daenerys vai ser, em determinado momento, ela entender que ela precisa estruturar melhor os seus governos. E por isso que eu não queria que a Daenerys fosse para um caminho que parece que é o que ela tá indo e o que meio que foi da série, de ser tipo, eu sou só a Daenerys conquistadora, então eu sou fogo e sangue, me obedeçam, morra. Eu acho que o caminho até que ela tava indo de fazer a paz em Meereen, cedendo muito e tendo muitos contratempos, por mais que não tivesse funcionando como ela queria, eu acho que guiava ela para um caminho melhor, onde ela poderia chegar com uma solução de estabelecer melhor o seu governo. Então eu espero que ela faça isso, que ela retome a Baía dos Escravos, e não só que ela conquiste, mas que ela estabeleça sistemas de governo melhor, e quando ela for para Westeros, que daí eu acho que ela não vai chegar a governar em Westeros, né? Mas eu acho que talvez o livro possa deixar claro que a Daenerys quer quebrar a roda também, que ela quer estabelecer uma nova forma de governo. Então, assim como o Aegon estabeleceu uma monarquia unificada em Westeros e estabeleceu uma forma de governo, a Daenerys também poderia, inclusive o Aegon também. Assim que o Aegon morreu, a Fé já começou a questionar o Aenys e o Maegor e teve anos e anos de guerra, né? E tanto o Aenys quanto o Maegor morreram e só o Jaehaerys conseguiu apaziguar a situação. Então eu acho que a Daenerys também pode fazer como o Aegon e estabelecer uma nova forma de governo. Uma espécie de democracia, um sistema meio parlamentarista, não sei. Tudo isso parece muito distante do universo das crônicas, mas eu acho que a Daenerys poderia implementar sim um sistema de governo funcional. E querendo ou não, a Daenerys tem 14, 15 anos, 16. Ela poderia governar por muitos e muitos anos, né? Então, tempo ela teria para estabelecer as suas reformas. Enfim, vamos ver. Então, Martin só colocou o Jovem Griff nos livros porque ele não conseguiria colocar a Dany em Westeros em tempo hábil, sem parecer forçado narrativamente. Com Stannis preso no norte, os Senhores do Rio apaziguados na paz do rei, Westeros precisava de outro jogador para o trono. Dorne, aparentemente, não se moveria sem uma forte união que sabemos que invariavelmente será Targaryen. E certamente Dorne, uma hora ou outra, fará causa comum com o Jovem Griff. Então, eu achei a sua análise muito boa. Eu acho que eu concordo também. Faz bastante sentido que o George R. R. Martin tenha colocado o Jovem Griff para preencher a cronologia da história. A gente sabe que o George R. R. Martin tem esse tique que, supostamente, é o que atrasa a história. Acho que se a gente for pensar que o George R. R. Martin... Se a gente for ignorar os outros fatores, tipo, ele trabalhou em outros projetos, a fama e tudo mais... narrativamente, a princípio, o que mais atrasa ele é justamente que ele precisa encaixar a história certinha, com tudo fazendo muito tempo, todos os momentos dentro do tempo fazendo muito sentido. Não à toa a gente tem o nó de Meereen, que é justamente isso. Os personagens todos precisavam chegar em Meereen, cada um com a sua própria trajetória, sem ser muito apressado. Então por isso que o Tyrion tem toda aquela trajetória para tudo ser muito lógico, tudo fazer muito sentido, e isso atrasou a obra. Supostamente é isso que atrasa também os Ventos do Inverno, com o nó de Winterfell, e também talvez esse nó de Porto Real. E acho que realmente faz sentido que o George R. R. Martin tenha visto essa possibilidade de inserir o Jovem Griff, e especialmente o que você falou, para Dorne ter um papel, porque no momento em que ele mata o Quentyn Martell, eu acho que ele condena Dorne a ficar dependente da chegada de um novo Targaryen.
Então teria que esperar a Daenerys, mas talvez isso fosse muito fraco, então precisava do jovem Griff. Eu acho que essa talvez tenha sido a lógica que ele usou. A gente sabe também que o George R. R. Martin teve muitas ideias diferentes. Inclusive é um exemplo prático que ele dá. Ele falou que ele fez pelo menos 3 versões da história com o Quentin Martell chegando muito tempo antes do casamento da Daenerys, algum tempo depois do casamento da Daenerys e um dia antes do casamento da Daenerys, que foi essa versão que foi pro livro. Então, será que na versão que chegava muito tempo antes do casamento da Daenerys, o Quentin conseguia convencer a Daenerys a voltar pra Westeros? Será que nessa versão não teria o jovem Griff? Porque a gente não sabe em que momento o Martin escreveu essas versões. Pode ser que tenha sido uma das primeiras coisas que ele escreveu em A Dança dos Dragões. E daí, quando ele escolheu que o Quentin não ia conseguir convencer a Daenerys, aí ele criou um jovem Griff? Pode ser. Eu acho que faz muito sentido. O jovem Griff preenche esse espaço. Isso não significa que o jovem Griff não seja importante. Pra mim, é que daí ele é só uma peça de reposição que vai ser descartada. Eu acho que no momento que o Martin decide colocar o jovem Griff, ele mudou toda a história. Ele falou, não, então a partir de agora a gente vai pra esse caminho aqui. Eu acho que eu já mencionei isso várias vezes, acho que é igual ao xadrez. O xadrez você faz suas estratégias, e uma vez que você moveu uma peça nessa estratégia, já muda a configuração. Agora você já tem novas milhões de possibilidades para jogar. As outras milhões de possibilidades de um movimento atrás meio que se perderam. Então, por cada jogada tem que ser muito bem pensada, porque ela leva a caminhos totalmente diferentes. Então, acho que o Martin fez isso. E é uma justificativa interessante do porquê que leva tanto tempo para escrever. Obviamente, não 13 anos. 13 anos é demais. Daí já vai outros fatores. Mas acho que faz sentido pensar que foi um movimento do Martin para poder manter o arco de Porto Real. Em especial com essa questão de Dorne, porque do ponto de vista dos Lannisters e dos Tyrell, acho que tinha outras formas de abordar a luta entre eles. Eu acho que a Marjorie e a Cersei poderiam ter uma disputa muito interessante, uma espécie de guerra fria ali, que eu acho que elas já vão ter, entre si, disputando ali a atenção do Tommen e a lealdade do Tommen, de certa forma, mas eu acho que isso já seria suficiente para a história. Mas como o Dorne ficava um pouco perdido, acho que daí ele colocou o jovem Griff para conseguir avançar o arco de Dorne também, mas não significa que o jovem Griff não seja importante. Acho que isso só levou o Martin a um novo caminho para a história. E talvez, aqui eu vou entrar na especulação, talvez também seja isso que tenha atrasado muito. Se a gente pensar que talvez o George R. R. Martin tenha inserido o jovem Griff mais para a parte final que ele estava escrevendo, digamos assim, o jovem Griff foi a última coisa que ele resolveu inserir na história, isso trouxe todo um impacto para a Dança dos Dragões, só que talvez tenha trazido ainda mais impacto para o futuro da história. Em 2011, parecia ok, mas aí quando ele foi escrever Os Ventos do Inverno com o jovem Griff, ele precisou repensar tudo que ele tinha planejado, e daí talvez por isso que ele tenha que reescrever muita coisa e repensar toda a história. Ainda assim, de novo, não justifica os 13 anos, mas poderia ser um elemento a mais. A Mitai falou, acho que não é bem uma opinião polêmica, mas vamos lá. Acho que mais de 90% do final apressado da série vai acontecer no livro. Lógico que na série tudo atropelado, ficou uma merda, mas eu acho que nenhum dos finais os D&D tiraram do nada. Acho que o Martin disse que seria assim e eles só jogaram lá. Sinceramente, acredito que não haverá talvez nenhuma novidade no ponto final, apenas o desenvolver no meio bem amarrado para chegar naqueles fins. Abração, TH. Muito obrigado, Amitai, pela sua opinião, mas eu discordo bastante dela. Acabei de falar aqui do jovem Griff. Onde é que isso se encaixa? Não vai ter nenhuma novidade no final. Então o George R. R. Martin vai fingir que o John Griff não existiu. Ele vai fingir que a Arianne Martell não existiu. O Stannis vivo lutando contra os Frey e contra os Bolton não vai existir. A Sansa no Vale, ao invés da Sansa com o Ramsay, não vai existir. Eu acho que o ponto importante é que essa ideia de que o George R. R. Martin falou o final pros D&D e eles jogaram lá apressado. Gente, existe uma enorme diferença de interpretação que os D&D tinham da história do que o Martin tem na história. Já falei isso aqui, os valores, as ideias. Os D&D odiavam magia. Eles fizeram todo o possível para cortar magia. O Martin, a magia é parte importante da história. Então, não existe esse caminho em que o final da série é igual ao final do livro, porque os D&D colocaram lá o que o Martin disse. Só fizeram o desenvolvimento ser ruim, mas o final tá lá. Não tem isso, porque por mais que o George R. R. Martin tenha dito o que ele realmente planejava que iria acontecer para os D&D, a interpretação dos D&D ao ouvir as ideias do Martin e ao escolher o que eles iam fazer foi completamente diferente. E cara, é só a gente olhar House of the Dragon, que é um exemplo muito mais claro. House of the Dragon, o Ryan Condal tem o livro. Ele tem um livro, ele tem exatamente o que tinha que acontecer na história. E mesmo assim, ele muda completamente. Aí você acha que os D&D que tinham só a opinião do Martin não iam mudar?
sendo que nem tinha livro para testemunhar as diferenças que eles criaram. Eu acho que os D&D mudaram absolutamente tudo. Acho que eles pegaram o que o Martin disse que iria acontecer, usaram como um mero guia, mas claramente fizeram de qualquer jeito e levaram provavelmente para caminhos que eram interessantes para eles e que não tinha mais a ver com o final do Martin. Sem contar que eu acho que talvez no começo os D&D ainda tivessem intenção de seguir pro caminho que o Martin trouxe. Então eu acho que até o final da sexta temporada, por mais que a sexta temporada já tenha muitas mudanças, eu acho que a sexta temporada os D&D ainda estavam comprometidos a seguir com a história pro final que o Martin queria. Mas a partir da sexta temporada, quando chegou a proposta de Star Wars e aí eles tiveram tempo pra apressar o final da série, a partir daí acho que eles fizeram tudo na famosa moda caralho. Tipo, simplesmente jogaram fora tudo e fizeram de qualquer jeito. Então, o livro tem uma quantidade absurda de personagens a mais. E mesmo quando a gente olha pra história dos livros, pra história da série, dos livros que foram adaptados, pega a Dança dos Dragões, pega a Tormenta de Espadas, por exemplo, a terceira e a quarta temporadas. Tem um monte de coisa que foi mudada e que teve consequências depois. Então eu acho que não faz nem um pouco de sentido pensar que vai ser igual ao final. Ainda mais, como você disse, 90% do final. Eu acho que tem alguns elementos, mas é o que eu trago aqui. O George R. R. Martin deve ter falado, o Bran vai ser rei. Agora o Bran rei do Trono de Ferro, eu não consigo acreditar nem um pouco. Cersei e Jaime morrendo abraçadinhos, porque a Daenerys queimou Porto Real, não consigo acreditar nada nessa possibilidade. O Tyrion, que era pra ser um vilão, virar um personagem bobo, sem papel nenhum, sem função nenhuma nas últimas temporadas, não consigo acreditar nem um pouco que isso vai acontecer. Então, o arco de Dorne ser como foi, totalmente escanteado, sem nenhum propósito, em momento nenhum acho que o Martin faria isso com a obra. O Rickon, como eu trouxe, aparecer só pra morrer, sem ter papel nenhum na história também, não consigo acreditar. Então eu acho que eu penso o contrário. Eu acho que 90% do que a gente considera um final da série vai ser diferente dos livros. Eu acho que vai ter 10% só do final. E acho que quanto mais você comparar as adaptações de livro-série, House of the Dragon com Fogo e Sangue, você vai ver que, por mais que tenha vários elementos parecidos, a essência, a interpretação da história é totalmente diferente. A interpretação do que o Ryan Condal acha que é a história de House of the Dragon, claramente é muito diferente da interpretação do que o Martin tem para Fogo e Sangue. Para Fogo e Sangue, a história Targaryen é uma tragédia. Para o Ryan Condal, é uma história a ser glorificada. Não existe heróis entre os verdes e os negros. A HBO claramente tem os negros como heróis. Então, assim, acho que não faz nem sentido pensar que vai ser igual. Com todo respeito, né? Entendo a sua visão, acho que vem de um pessimismo também que a série gera, mas quanto mais você comparar o livro com a série, você vai ver que é muito diferente e de tempo já. Desde a segunda temporada, os D&D já cortavam a magia da história, já simplificavam, os personagens foram ficando cada vez mais rasos. A gente ainda tem ótimos momentos na terceira e na quarta temporada, mas a partir da quinta as coisas já começam a descarrilar absurdamente. O Muniz disse, se o Tywin fosse rei, Westeros passaria pelo maior período de paz em sua história. Sabe que eu também não sei se eu concordo com isso, porque na verdade eu não concordo. Paz, não. Porque eu acho que o Tywin é um cara muito agressivo e que eventualmente ele geraria rebeliões. Pode ser que ele vencesse todas as rebeliões que aparecessem contra ele, assim como ele venceu os Rain e os Starbeck, mas eu acho que o Tywin seria um cara extremamente combativo, que iria querer impor medidas duríssimas, custe o que custasse, e ele sabia negociar e sabia criar alianças, o que é um grande dom que ele tem, mas até a gente pensa o quanto ele rege mal os seus filhos, tudo isso poderia levar a guerras e rebeliões. Eu tava vendo um vídeo do Nerdologia sobre o Ricardo Coração de Leão, que mostra como houve várias guerras, né, nesse período da história da Inglaterra, da França, e várias das guerras foram de pais com filhos. E eu tava pensando que em GOT, apesar da história da Inglaterra respirar muito as crônicas, em GOT a gente não tem nenhum momento de guerra de pais contra de filhos contra pai, né, do filho querer tomar o trono do pai. Pelo menos eu não lembrei de nenhum caso. Mais próximo talvez seja o Rhaegar, que talvez pensasse em depor o Aerys. Mas a gente não tem nenhum exemplo. E acho que o Tywin como rei, se ele tivesse filhos, e o jeito que ele lidou com a família dele, já seria plausível dele criar ali algumas situações para rolar uma guerra de deposição, ou mesmo, enfim, outras casas que fossem taxadas contra ele, ou que sofressem reveses do governo do Tywin, poderiam querer se rebelar, tentar assassinar ele. Isso são coisas comuns na história de Westeros, e o Tywin tinha muito punho de ferro, então isso com certeza geraria muitos inimigos. Então, período de paz? Acho que não. Talvez o período mais próspero no sentido econômico, de maior desenvolvimento,
Mas período de paz, eu acho que facilmente poderia gerar alguns conflitos. Provavelmente ele venceria todos? Sim, mas geraria conflitos. O Jaden mandou: boa tarde, Thiago. Minha opinião polêmica é que o Martin não tivesse envolvido tanta magia política. Ai, Jaden, essa aqui você me pegou de surpresa com essa aqui, mas enfim. Minha opinião polêmica é que se o Martin não tivesse envolvido tanta magia e política na história, talvez ele não demoraria tanto para terminar os livros. Política e magia são dois elementos bem complexos na literatura e exigem um ótimo planejamento para conseguir mesclar os dois. Martin fez uma salada de política, magia e dragões e isso engessou o desenvolver da trama. Se tivesse seguido com uma história mais focada na política, sem envolvimento de magia, profecias e dragões, acho que já teríamos uma saga concluída. E depois ele poderia fazer uma nova saga focando na Daenerys, dragões e magia. Poxa, você falar que tem muita magia e política nas crônicas, é a mesma coisa você dizer que se não tivesse o Voldemort em Harry Potter, a história seria muito mais curta, né? Seriam 4 livros só. Se não tivesse mistério, tanto mistério em Sherlock Holmes, teria tido 10 contos em um livro, não 64 contos. Quer dizer, 54 contos. 56. 4 romances. É que magia e política, Jaden, são a base da história. Você dizer que se o Martin não tivesse colocado tanto, a história seria mais simples, sim. Seria ruim também, né? Seria uma história qualquer. É a base da história. Mesma coisa você dizer, se ele não tivesse colocado o Jon Snow e a Daenerys na história, teria sido mais simples. Sim, mas não teria sido as Crônicas de Gelo e Fogo. É a essência da história, a base dela, é o mais importante da história. A magia e a política. E a forma como elas transformam esse mundo e os seus personagens. Então, se tirar isso, não tem história. Então, não tem como acusar o Martin de ter colocado isso demais na história, sendo que é a base da história dele. É igual falar que se tem muito mistério numa história de mistério, ou, enfim, muita risada numa série de comédia, ou muita música num musical. É a base da narrativa. No caso do Martin, é ainda mais a base da narrativa. Então, sim, teria sido mais simples se ele tivesse escolhido contar a história de um personagem só. Se a história fosse só sobre o Ned Stark, teria sido um livro só. Se a história fosse só sobre o Robb, teria tido só 3 livros. Mas aí não seria as Crônicas de Gelo e Fogo, sabe? Então, não tem como desassociar o que é as Crônicas de Gelo e Fogo da magia e da política. Acho que daí você tem que ir para uma história de fantasia mais fraca ou mais simples, que tem várias no mercado, boas inclusive. O próprio Harry Potter, né? É uma história muito mais simples, de urban fantasy nesse caso, né? Mas você pode, mas Harry Potter não chega nem aos pés do que é a grandeza, eu acho, das Crônicas de Gelo e Fogo. Uma história muito mais popular, que eu amo. Já fui criticado várias vezes aqui no canal por citar Harry Potter. Eu gosto muito de Harry Potter. Talvez a história mais importante da minha vida. Foi o que me fez querer ler e tudo mais. Só que não chega nem aos pés de GOT. E, na minha opinião, não chega aos pés de GOT porque falta política em Harry Potter. Pra mim, falta pra J.K. Rowling, além de civilidade, que ela tem demonstrado falta também essa esperteza política, porque Harry Potter tem pouquíssimo. Várias coisas em Harry Potter não fazem sentido da cultura dos bruxos porque ela não conseguiu estabelecer elementos políticos suficientes. Apesar de Harry Potter ter muito mais do que a maior parte das histórias infanto-juvenis. Mas então não dá pra dizer que GOT precisava de menos magia e política. É a base da história. O João Vitor falou: se Cavaleiro dos Sete Reinos e Fogo e Sangue não tivessem sido escritos, nós já teríamos os Ventos do Inverno em mãos. Digo isso porque os 2 livros juntos têm mais de 1000 páginas escritas e com certeza o George R. R. Martin gastou milhares de horas líquidas escrevendo eles. Se esse tempo tivesse sido usado no desenvolvimento da saga principal, os Ventos do Inverno já teriam sido lançados e George R. R. Martin já estaria com bom progresso em O Sonho de Primavera. Cavaleiro dos Sete Reinos e Fogo e Sangue perderam muito valor se a obra principal não for concluída. Então, João, nesse caso, eu acredito nem que seja uma questão que nem que eu discordo de você, mas acredito que você esteja um pouco equivocado, especialmente quando se trata de O Cavaleiro dos Sete Reinos, porque talvez você tenha a edição da editora Suma, que foi publicada em 2020, do Cavaleiro dos Sete Reinos, ou a edição da Leia, que foi publicada em 2014, mas os contos do Cavaleiro dos Sete Reinos foram publicados separadamente e todos foram publicados antes de A Dança dos Dragões sair. O primeiro conto do Cavaleiro dos Sete Reinos, O Cavaleiro Andante, foi publicado em 1998. O segundo conto foi publicado, A Espada Juramentada, em 2003. E o terceiro conto, O Cavaleiro Misterioso, foi publicado em 2010. Ou seja, os 3 publicados muito antes de o Martin começar a escrever Os Ventos do Inverno. Inclusive, quando ele publicou O Cavaleiro Andante, em 98, ele estava publicando também A Tormenta de Espadas. Já quando ele publicou
A Espada Juramentada, ele tava publicando... Não tinha nem publicado ainda o Festim dos Corvos, que foi em 2004. E o Cavaleiro Misterioso foi antes de A Dança dos Dragões sair, que é em 2011. Na verdade, o Cavaleiro Andante, o primeiro conto, em 98, foi publicado junto com a Fúria dos Reis, né? Tormenta de Espadas é de 2000. Ou seja, os Cavaleiros Sete Reinos foram muito antes do Martin escrever Os Ventos do Inverno. Quando ele escreveu A Espada Juramentada, o segundo conto, o Martin não tinha nem decidido dividir ainda o Festim dos Corvos com A Dança dos Dragões. Então assim, não tem relação nenhuma da escrita do Cavaleiro dos Sete Reinos ter prejudicado. Primeiro, são contos, são muito menores e simplesmente não tem, porque Martin publicou muito antes dele sequer ficar atrasado com a obra, que aconteceu ali pro quarto livro. Então, não tem interferência nenhuma, não tem como ver interferência nenhuma de uma obra para outra. Já Fogo e Sangue, sim, aí eu acho que tirou um tempo a mais do George R. R. Martin, porque Fogo e Sangue foi escrito ali entre 2017 e 2018. Inclusive é o ano de publicação deles. Daí sim, talvez tenha prejudicado, mas mais uma vez, provavelmente o George R. R. Martin perdeu ali uns 2 anos escrevendo Fogo e Sangue. 3, se a gente quiser ser muito, muito conservador na nossa análise, né? Então, 3 anos ali perdidos. São 13 anos, então teria levado ainda 10 anos para ele publicar Os Ventos do Inverno, talvez. Então, eu acho que, de longe, não são os principais fatores para o atraso do Martin. Acho que não tem relação nenhuma. Fogo e Sangue, acho que sim, tirou o tempo dele. Inclusive, ele já diz agora que ele tá escrevendo Fogo e Sangue parte 2, então tá escrevendo meio que junto. Pra mim, pode ser um indício de que, na verdade, tá terminando Os Ventos do Inverno, mas de qualquer jeito, tá tirando tempo. Mas, de novo, é o processo do Martin. Acho que também escreveu O Mundo de Gelo e Fogo, esse livro aqui, durante esse período, com a ajuda do Hélio e da Linda, mas também tirou tempo. Então, acho que sim, que Fogo e Sangue tirou um tempo do Martin. Agora, a gente já teria o livro? Acho que não. Acho que o Martin segue atrasado por outros motivos, não porque ele publicou Fogo e Sangue. De novo, mesmo que a gente fosse pensasse que, nossa, isso atrapalhou muito, seria tipo 3 anos. E eu também não acho que o Cavaleiro dos Sete Reinos e Fogo e Sangue perdem valor se a obra principal não for concluída. Pra mim, tem um valor altíssimo também como parte da obra. Acho que agrega muito no mundo. Vejo Cavaleiro dos Sete Reinos como um spin-off ótimo para a história. Não tenho essa visão antagônica dos spin-offs. Preferi que o Martin estivesse focando só nos Ventos do Inverno, sim, mas não vejo os spin-offs como vilões. É a mesma coisa de ver Game of Thrones como vilã. Se o Martin não tivesse participado de Game of Thrones, se Game of Thrones não tivesse existido, ele já teria terminado a obra. Acho que sim, nesse caso sim. Acho que provavelmente ele já teria terminado a obra, mas eu não ia conhecer a obra, porque Game of Thrones trouxe a maior parte de nós para esse universo. Então, não vejo como algo antagônico Game of Thrones existir e ter atrapalhado o Martin. Para mim, são obras desse universo que precisavam existir. Não sei se faz sentido pra todo mundo, mas realmente Cavaleiro dos Sete Reinos acho que não tem nenhuma relação, porque foi muito antes, e já Fogo e Sangue prejudicou, mas eu não vejo com esse olhar negativo. Eu gosto da gente ter Fogo e Sangue. Bom, o Sr. Muniz trouxe aqui algumas previsões do que ele acha que vão acontecer. Eu vou tentar ler na íntegra as previsões dele, e depois eu falo rapidinho se eu concordo ou não. O prólogo será narrado por um cavaleiro servindo na escota de Jane Westling. Ele acabará sendo morto num ataque da Irmandade Sem Bandeiras para recuperar a viúva do Robb. Eu não sei, eu acho que eu prefiro o prólogo ser da própria Jane e ela morrer. Mas o Martin disse que ela estaria no prólogo e não que ela seria a narradora do prólogo. Então pode ser que seja só um soldado que esteja protegendo ela. Mas eu acho que a viúva do Robb precisava morrer, hein? É uma personagem que precisava de morrer. Ninguém sabe se ela tá grávida ou não, a princípio não, mas não dá pra saber. Mas ela já encerraria aí uma dificuldade na história, uma ponta solta que tem na história. Mas essa ideia de ser um cavaleiro servindo na escolta dela faz um pouco de sentido. Faz bastante sentido. No Vale, Sansa não terá tempo de se revelar para os Lordes do Vale. Ela será capturada por Sir Shadrick, o Rato Louco, e talvez por algum cúmplice dele. Mas na viagem para Porto Real, o grupo acaba sendo atacado pelos clãs da montanha e o Rato Louco e seu cúmplice morrem no ataque. Sansa é pega pelos homens dos clãs, mas ela acaba sendo reconhecida por eles quando eles serviram Tyrion no passado. Ela vai usar o status de esposa dele para ser bem tratada e quem sabe ela tente manipular eles para conseguir algo. Aqui eu já não acredito porque eu acho que seria mais um revés com a história da Sansa, muito parecido com o que já aconteceu. Dela ser quase esposa e aí ser sequestrada. Já foi o que aconteceu com ela meio que no casamento do Joffrey. Eu sei que existe até a profecia que envolve o Rato Louco, né, o Shadrick e a Sansa. Deve acontecer algo na história deles. Não sei exatamente o que.
Pode ser que exista um grande turnover e a Sansa não se torne esposa do Herdeiro do Vale. Seria algo que o Martin com certeza poderia fazer. Mas eu também não vejo essa ideia da Sansa. Seria muita coincidência também a Sansa ser capturada pelos caras que trabalharam pelo Tyrion, que eu nem sei onde estão esse povo do Clã da Montanha, nem sabia que eles tinham voltado pros Clãs da Montanha, achei que eles tinham morrido tudo na Batalha do Água Negra. Mas daí, tipo, eles seriam reconhecidos pelo Tyrion, daí aquela esposa do Tyrion, seria uma grande coincidência, né? E aí ela tentar manipular eles, pra quê? Pra voltar pras terras fluviais, onde tá um caos e teria grande chance de ser morta aleatoriamente. E esses caras dos clãs vão ser tão generosos assim com o Tyrion. Eu não vejo eles tendo essa lealdade toda com o Tyrion. Eu acho muito improvável essa sua previsão aqui acontecer. Parece muito forçada e por um lado até um pouco romântica, assim, dos clãs encontrar a Sansa, ela manipular eles. Acho que é muito mais plausível a Sansa realmente casar com o Herdeiro do Vale e até se manter uma marionete do Mindinho por um tempo e usar o Vale pra tentar voltar pro norte, que é o próprio plano do Mindinho, inclusive. O que eu acho que vai ter de revés, porque a gente pensa assim, mas daí o plano do Mindinho vai dar 100% certo? Ele vai manipular todo mundo, matar o Robb Arryn e casar a Sansa com o Herdeiro? Eu acho que não. O que eu acho que vai acontecer é que a Sansa vai casar com o primo dela, com o Robin Arryn, com o Robert Arryn. Eu acho que ela vai casar com ele. Robb Arryn é o nome dele na série, né? Mais de um Robert. Eu acho que ela vai casar com ele. E daí esse vai ser o revés, né? A Sansa vai estar casada com um moleque que não tem nenhuma capacidade de governar, nem nada. Mas nos capítulos que a gente tem da Sansa como a Lane Stone, mostra que a Sansa consegue compreender o Robin Arryn de uma maneira muito profunda. Ela entende muito bem o menino. Tanto que esse torneio que vai ser realizado foi plano da Sansa, porque ela percebeu que o Robin Arryn se sentiu o tempo todo com medo, porque a Lysa Arryn encheu ele de histórias de assassinos, dos Lannisters, vilões, não sei o que. Então ele tem muito medo. Daí a Sansa faz esse torneio para escolher uma guarda real, para ele se sentir protegido, porque ele gostava muito das histórias do Cavaleiro Alado, que é um membro lendário da casa Arryn. Então vamos fazer a guarda alada para te proteger. Então a Sansa saca ele e acho que a Sansa pode acabar virando esposa-mãe dele. Seria revés, seria meio polêmico, mas acho que combina muito com o que o Martin costuma fazer. Na cidadela, Sam irá estudar para ser um mestre ao mesmo tempo que investiga mais sobre os outros. Ele fará amizade com a Leras, o Esfinge, com Paige, que é o Jaqen disfarçado, que ajudarão nas suas pesquisas. Paige usará Sam para obter mais informações sobre os dragões. Vai chegar um ponto em que acabará sendo alvo de um atentado, já que ele teria descoberto alguma coisa relacionada com a grande conspiração dos mestres, mas salvará de alguma forma. Ele também irá descobrir mais sobre os Hightowers atuais e também sobre Mestre Wallace, que serviu em Winterfell. Os Homens de Ferro vão atacar a cidade e Sam, Goiva e Aleras fogem da luta em direção a Monte Chifre. No meio do caminho, Goiva descobre que Aleras na verdade chama Sarella Sand, uma mulher e filha bastarda de Oberyn. Aqui eu concordo em partes. Eu não vejo muito o Jaqen, o Paige, que se faz de Paige, usando o Sam para descobrir informações, porque ele já tá na cidadela, então o Sam acabou de chegar lá, então essa coisa da série, né, de que o Sam chega na cidadela, ele já é um grande expert, muito melhor que todo mundo, já descobriu a cura pra escama gris, meu Deus do céu. O Sam é foda, né, é igual a Arya, né, a Arya fica treinando por 3 meses no total da série inteira, e ela é a maior guerreira que o Westeros já viu. Peita a Brienne, que treinou a vida inteira, né, passou 20 anos treinando. Mesma coisa, o Sam chega na cidadela, um mês, ele já é top, consegue curar a pior doença da história do mundo conhecido assim. Coisa da série. Acho que nesse caso eu não vejo o Paige usando. Acho que talvez role uma pesquisa em conjunto, mas eu não vejo por que até o Sam vai ter informações sobre dragões. Acho que vai ser simplesmente o Sam descobrindo sobre os outros e o Paige sobre dragões e talvez eles pesquisem coisas juntos. Também não vejo o Sam sofrendo atentado pela grande conspiração dos mestres, até porque se fosse assim o Arquimestre Marwyn já teria morrido há muito tempo, já que ele é um grande teórico da conspiração, o cara que acredita extremamente na magia e ficou vivo a vida inteira na cidadela. Não vejo porque eles iam matar o Sam de novo, o Sam não é tão importante pra isso. E também não acho que a grande conspiração dos mestres vai se provar verdade dentro da história. Acho que é mais uma coisa dessas coisas que eu falei até nesse vídeo, dos mistérios que vão ficar em aberto. Mas ele fugir com a Goiva, com a Lera, indo pra Monte Chifre, algo parecido com o que aconteceu em GOT, eu acho que é plausível sim de acontecer também nos livros. Nas Terras da Tempestade, Aegon VI conquista a Ponta da Tempestade. Ele usou um truque para enganar os dois exércitos. Eles atacam o exército da Campina que cercava o castelo, alegando serem mercenários contratados por Stannis. Ao verem os sitiantes, a guarnição da fortaleza irá abrir os portões para a Companhia Dourada, apenas para serem rendidos
e o castelo tomado. Após essa conquista, Aegon VI fará um discurso e no final disso ele erguerá fogo negro, a Blackfyre, revelando que a Companhia Dourada ainda estava com ela. Tanto as forças de Ponta Tempestade quanto os da Campina dobrarão os joelhos e se unirão à casa dele. Vale citar que tem um problema aqui, que eu acho que nesse momento Ponta Tempestade, não sei se está sitiada, mas a gente tem a informação de que, pelo capítulo da Arianne Martell, dos Ventos do Inverno, que já foi liberado, a gente tem a informação de que o Jovem Griff toma Ponta Tempestade e que só então as forças do Mace Tyrell partem para cercar Ponta Tempestade. Ou seja, eu não lembro agora se já tem um exército Tyrell cercando Ponta Tempestade. Eu acho que não. Eu lembro que o cerco Tyrell era em Pedra do Dragão, onde o Loras Tyrell fica mortalmente ferido, quase mortalmente ferido. Mas, pelo que a gente entendeu, antes dos Tyrell chegarem, o Jovem Griff já iria conquistar o castelo. Tem uma teoria de que ele vai usar as bandeiras da Companhia Dourada, que são amarelas com vermelho, né, para disfarçar, fingindo que é o símbolo do Stannis, e vai conseguir fazer com que os portões sejam abertos dessa forma. Bom, eu, de qualquer jeito, apesar de não concordar exatamente com essa definição dos caminhos, acho tudo aqui plausível no sentido de o Jovem Griff conseguir unir a galera das Terras da Tempestade, conseguir unir os Tyrell sob seu comando, especialmente se a Marjorie morrer em Porto Real, o que parece plausível, e acho plausível que ele tenha fogo negro. Talvez seria um pouquinho exagerado demais, dramático demais, porque o George R. R. Martin costuma fazer, mas parece muito improvável que a Blackfyre não vá aparecer de novo na história. Essa espada tem que surgir em algum momento. E diria que o Bran também vai portar a irmã sombria? Irmã sombria em algum momento também lá com o corvo. Então, acho que essas espadas vão aparecer. Então, não concordo exatamente com o fluxo que você trouxe, mas acho que sim, o Jovem Griff tem grandes chances de ter a Blackfyre e de fazer com que as Terras da Tempestade e os Tyrell dobrem o joelho para ele. E aí ele traz aqui que acho que tudo isso é possível de acontecer e situações envolvendo Jon, Dany e Stannis sendo muito complexas para imaginar o que pode acontecer. Também tenho dificuldade. Fiz um arif sobre Jon Snow recentemente, foi muito difícil. Nicolagos. Morro de preguiça da ideia da Dany em Westeros. Para mim, a melhor coisa de todas seria ela se tocar que ela não pertence àquele chiqueiro e ficar no continente onde ela realmente cresceu, viveu, conheceu e continua conhecendo, e onde conquistou tudo que tem até hoje, inclusive milhares de seguidores leais a ela, como os Imaculados, e mais pra frente, provavelmente os Dothraki. Essa obsessão por Westeros pode até fazer sentido pensando numa garota de 13 a 16 anos, mas até ela chegar em Westeros e toda aquela pataquada acontecer, acredito que ela já vai estar nos 18 anos ou mais, e aí não vai fazer tanto sentido assim, não. Não que 18 anos seja lá muito adulto e esperto, de fato. Eu também acho que a galera querer muito que a Daenerys volte pra Westeros desesperadamente, pra mim, sempre enfraqueceu um pouco a história, porque eu acho que Essos é tão importante quanto Westeros. Do mesmo jeito que a muralha é tão importante quanto a luta pelo Trono de Ferro. De novo, igual eu falei, eu não consigo desassociar Fogo e Sangue como parte da obra. Então eu não vejo Fogo e Sangue como vilão do Atraso dos Ventos do Inverno. Porque pra mim é parte da história, é uma parte importante. Do mesmo jeito, tem muita gente que vê a Daenerys em Essos como um defeito, como um vilão, porque ela tinha que estar em Westeros lutando. Pra mim não, pra mim é a história dela, é parte importante da história dela. E pra mim não tem pressa nenhuma que ela volte, e se a Daenerys não voltasse, eu ficaria totalmente feliz com ela tentando refazer o Império Valyriano em Essos. Imagina, ela desiste de impor a casa, de retomar o Trono de Ferro, o legado Targaryen, e fala, não, meu legado é valiriano, eu vou reconstruir Valíria. Ela toma as cidades ali da Baía dos Escravos, sai expandindo por Essos, toma o Mar Dothraki também, e vai para cidades livres, e começa a dominar tudo, guerreia contra bravos. Pô, seria muito legal também, né? Seria a Daenerys seguindo um legado e recriando um império muito massa. Eu até acho que a Daenerys, quando voltar pra Westeros, ela nem vai brigar pelo Trono de Ferro. Acho que Porto Real vai estar totalmente destruída. E acho que quando a Daenerys chegar em Porto Real, talvez ela até dispute com o Jovem Griff, mas eu acho que ela vai ver que não valeu por nada. Que não existe mais Porto Real, que o legado Targaryen não existe mais. E aí eu acho que ela vai perceber que ela precisa lutar a longa noite. E aí sim eu entro na ideia de que a Daenerys vai precisar voltar para Westeros, porque daí tem o papel dela na longa noite. E sim, a longa noite, de certa forma, é um evento global, mas daí eu acho que não vai estabelecer como evento global, acho que a luta vai ser em Westeros, e a Daenerys tem aquela visão dela lutando no tridente, acho que ela vai lá que vai ser a batalha final, acho importante.
E quanto à questão da maturidade da Daenerys, aí eu acho que eu já não julgo tanto, porque, querendo ou não, a Daenerys foi criada pra pensar que ela devia voltar pra Westeros, e acho que, por mais que ela lute com a ideia do terceiro e quinto livro, ela estabelece essa maturidade de dizer, não, eu tenho que ficar em Meereen pra governar, porque o meu governo aqui depende que eu fique, eu não posso só conquistar e sair, porque as pessoas vão sofrer, e as políticas que eu tô implementando são quebradas quando eu saio. Então ela tem esse senso de, não, falar, eu tenho que ficar. Mas eu acho que tem uma parte muito grande da criação dela, das pessoas que estão em volta dela, porque o Ser Barristan está no Jorah, todo mundo falando que ela tem que voltar pra Westeros, que esse não é o lugar dela, as pessoas se opondo a ela e falando que ela tem que ir embora. Então eu acho que tem todo um contexto e uma criação pra Daenerys continuar pensando que ela tem que voltar pra Westeros. E eu acho que talvez seria aquela coisa de que ela nunca seria feliz se ela pelo menos não tentasse retomar o Trono de Ferro. É algo que tá muito colocado dentro dela. Mas como fã, como leitor, o papel político da Daenerys em Westeros eu acho que é nulo. Eu acho que a treta política em Westeros vai se resolver antes dela chegar. E o papel da Daenerys em Westeros vai ser a longa noite. Leonardo trouxe: Jaime Lannister vai fazer causa comum com a casa Tully por causa da Senhora Coração de Pedra. Acredito que essa união vai vir como um dos atos finais da redenção do Jaime. Não acho que os Frey vão vir a ser dizimados como na série. É mais provável que essa união Tully-Lannister venha a se unir a alguma facção dos Frey com o intuito de restabelecer a casa Tully como suzerana com o apoio da dita facção Frey. Claro que isso pode ter muitos desenrolares diferentes, com base nas escolhas do Jaime nas terras fluviais. Não sei, eu não consigo ver essa aliança Jaime para recolocar os Tully no topo de novo. Eu já disse isso aqui no vídeo da Guerra das Cinco Rainhas e no vídeo que eu fiz também sobre o Arif do Jon Snow não voltar. Eu acho mais provável que a Sansa usasse uma união com o norte do vale para tentar retomar as terras fluviais e restabelecer a casa Frey, a casa Tully como senhora das terras fluviais. Mas também não vejo isso acontecendo. Sinceramente, acho que a casa Tully perdeu. Eu acho que a casa Tully não vai retomar as terras fluviais. Já era das grandes casas de Westeros, talvez a casa mais fraca, né? A casa com menos autoridade, com menos domínio sobre as terras fluviais, sobre sua região. Os Tyrell também talvez não fossem a casa mais tradicional da Campina, mas eles ainda assim eram muito próximos dos Gardner, tinham um papel de poder muito forte, e acho que eles conseguiram se impor mais na Campina. Já as terras fluviais, os Tully parece que sempre foram meio fracos, assim. Tanto que o único grande exemplo, por exemplo, de um vassalo não seguindo seu senhor numa guerra, é os Frey não seguindo os Tully na rebelião do Robert, sabe? A gente não tem nenhum exemplo claro de casas das terras ocidentais não seguindo os Lannisters. Ou das casas da Campina não seguindo os Tyrell. Isso acaba acontecendo mais na Guerra dos Cinco Reis, com alguns contextos, tipo os Western se aliando ao Robb, mas porque a Jaime acabou se casando com o Robb foi meio de surpresa, mas a própria mãe da Jaime já faz um acordo para voltar para as graças do Tywin. Os Florent acabam apoiando o Stannis, mas só depois da morte do Renly, também num contexto meio bagunçado. Então, enfim, acho que eu não vejo os Tully recuperando o seu território, o seu prestígio. Acho que mesmo que o Vale, a Sansa através do Vale do Norte conseguisse subjugar os Frey, por exemplo, eu acho que o Mindinho não ia colocar o Mindinho tem muito ódio dos Tully. Eu acho que ele ia se manter como o senhor de Harrenhal. Então, eu acho que o que pode acontecer, que eu imagino que seja plausível, eu pensei nisso por conta do Clube das Crônicas, que a gente leu uns capítulos recentes de A Fúria dos Reis, onde o Tyrion tinha enviado alguns homens para Correrio, disfarçados de uma comitiva de paz, mas esses homens estavam disfarçados em Correrio e eles tentam libertar o Jaime. E quase que o Jaime consegue fugir do cativeiro em Correrio. Ele até mata uma galera e tal, antes de ser pego de novo. Então eu fiquei pensando se a Catelyn não vai convencer o Jaime a fazer uma espécie de missão suicida, de invadir as Gêmeas, por exemplo, para matar o Walder Frey. E aí provar o seu valor. Uma coisa bem que fazem com o Jon também, o Janos Slynt e o Sir Alliser Thorne também fazem isso com o Jon, mandam ele até o Mance Rayder com a tarefa de matar o Mance numa bandeira de paz. E aí o Jon sabia que se ele matasse o Mance ele estava morto, mas se ele também não matasse o Mance ele seria morto na patrulha de qualquer jeito. E aí o Jon é meio que salvo pela chegada do Stannis. Mas pode ser que a Catelyn faça algo assim pro Jaime. Tu tem que ir nessa missão pra se redimir e mata o Walder Frey. Mas se eu invadir as Gêmeas e matar o Walder Frey eu vou morrer. Sim, mas ou eu te enforco agora ou você tem essa chance de concluir essa missão e ser bem sucedido. Pode ser o
o que é mais plausível de uma união da Senhora Coração de Pedra com o Jaime é pra enviar ele numa missão suicida, eu acho. Rafael Hutler. Previsão ousada. Bran será o Rei da Noite. Ele irá se aliar aos Caminhantes Brancos após participar do mesmo ritual que os Filhos da Floresta fizeram na série, já que nos livros até agora não temos um Rei da Noite. Peste o Corvo de Três Olhos sabia de tudo que ia acontecer com o Bran, velho safado. Eu sempre gostei dessa teoria, tanto da teoria de que o Jon poderia ser o Rei da Noite, quanto da que o Bran poderia ser o Rei da Noite. Mas ao mesmo tempo eu também gosto da teoria de que não vai ter Rei da Noite, e que os outros são uma força da natureza. E recentemente eu falei já em alguns vídeos que uma cena que tem se tornado uma das minhas favoritas das crônicas é a primeira visão do Bran que ele tem nos livros. E nessa visão, o Bran, o Corvo tá fazendo o Bran voar, tá tentando convencer ele do seu propósito, e aí diz que o Bran olha pro norte, olha a muralha, vê o Jon, olha para as Terras de Sempre Inverno e olha para além das Terras de Sempre Inverno, e diz que ele olha o coração do inverno, e que daí ele grita de desespero. E aí o Corvo diz para ele: é por isso que você tem que sobreviver, é por isso que você tem que viver, porque o inverno tá chegando. E eu acho que essa frase não dá a entender que o Bran vai ser o Rei da Noite, sabe? Tipo, você tem que viver porque você vai ser o vilão. Tipo, o Bran viu um terror e o Corvo falou pra ele: olha, você tem que viver pra lutar contra esse terror. Pode ser que o Corvo estivesse enganando o Bran desde já e, na verdade, o Bran ia fazer parte do terror? Sim, mas eu acho que não. Até porque eu também não acredito que as visões religiosas da Melisandre, que vê o Corvo como um inimigo, estejam necessariamente corretas. O Martin não é um cara muito religioso e ele já criticou algumas vezes essa ideia de que da religião convencer as pessoas de que o outro é o seu inimigo. E eu acho que o Martin pode usar a Melisandre para passar essa mensagem de que nem sempre as nossas visões religiosas nos guiam no caminho certo. Inclusive, a própria Melisandre parece errar muito, né? Então, eu acho que essa ideia de que a Melisandre vê o Corvo de Três Olhos como parte do grande outro, do grande inimigo, é uma visão equivocada dela, com base na religião dela. Então, eu acho que por isso o Corvo não vai fazer o Bran ser o Rei da Noite. Mas ao mesmo tempo a gente não sabe nada sobre os outros. Talvez eles sejam mais incompreendidos do que parece, não sei. Acho que eles são os vilões, sim, da história, mas talvez o caminho que eu tô indo mais hoje é o caminho de não ter Rei da Noite. Acho que o Corvo de Três Olhos não é um herói, ele não tá pensando no bem-estar do Bran, mas o Bran precisa cumprir esse papel e ele tá obrigando o Bran a cumprir, sabe? Custe o que custar. Então, não acho que vai ter Rei da Noite, não acho que o Corvo seja legal, mas também não acho que o Bran vai ser o vilão, ou que o Corvo esteja guiando o Bran pra ser o vilão, pra enganar ele. Acho que essa é a minha visão. Também não acho que o Corvo vai largar dentro do Bran e roubar o corpo dele. Se fosse pra fazer isso, de todas as pessoas que podiam largar, mudar teu corpo pra um menino aleijado, que tá no meio da floresta perdido, não faz muito sentido. Então, acho que não. O Guedes MP4 falou: meu maior Ned Pomba de Azoiaf é achar que terá um time skip de uns 5 anos do 6º pro 7º livro, onde os personagens viverão no inverno mais vigoroso que o mundo das crônicas já viu, onde todos eles perceberão que a única forma de sobreviverem são os 7 reinos, deixar todas as diferenças de lado e lutar contra a longa noite. Seria interessante um time skip dos ventos do inverno para o sonho de primavera, porque talvez desse mais peso para a longa noite e talvez não apressasse tanto a resolução. Mas eu não acho que vai acontecer. O George R. R. Martin já pensou em um time skip entre o 3º e o 4º livro, desistiu. Como ele disse, né, o time skip deixa os personagens, faz com que os personagens mais novos amadureçam, e esse era o grande objetivo do Martin, porque ele acha muito difícil escrever no ponto de vista de criança, mas os personagens mais velhos ficavam parados no tempo. E acho que aqui aconteceria a mesma coisa. O desenvolvimento dos personagens sofreria muito com o time skip, por isso que eu acho que o Martin não vai fazer isso. O Anya Daleres, na verdade, falou: apesar de ser muito legal bolar tantas teorias sobre o mundo de Gelo e Fogo, e temos várias pistas, eu acharia interessante algumas coisas serem mais simples e naturais, sem tudo ter sido criado ou resultado de uma grande trama de conspiração ou do desejo humano. Por exemplo, os dragões serem apenas animais normais, com certeza mágicos, mas animais que surgiram no mundo e foram domados, e não uma criação e mistura de outras criaturas. Afinal, se já existem wyverns e vermes de fogo, não há dificuldade em também existir dragões naturalmente. A perdição de Valíria ser um evento natural e não um complô dos homens sem rosto ou revolta dos deuses contra o Império. No nosso mundo, por exemplo, se você decidiu construir sua casa em Pompeia, perto do Vesúvio, sua chance de morrer numa erupção é muito maior do que se você for morar em Paris. Então, se as pessoas foram morar em um local com 14 vulcões aparentemente ativos, a chance de dar errado era muito grande.
3, os outros serem apenas mais um povo e não uma criação que se voltou contra o Criador como na série. Muitas vezes nas crônicas, assim como no mundo real, as guerras e conflitos são entre povos disputando recursos, poder e terras. Foi assim entre primeiro os homens e filhos da floresta, e depois entre esses e os Ândalos. Foi assim entre Valyria e os Giscari, e depois com os Rhoynares. Na minha opinião, seria muito mais legal se os outros fossem mais um povo mágico, com recursos mágicos, como os filhos da floresta gigantes, mas mesmo assim um povo, que estivesse querendo conquistar mais poder, terras e recursos, assim como os demais povos, ou recuperar o que um dia foi deles, quem sabe. Achei a série meio simplista, com eles tendo sido criados pelos filhos da floresta e querendo apenas acabar com o Bran, o que não faz sentido, vamos considerar. Realmente não faz. Afinal, o Bran estava parado da muralha apenas com a Mirri, com o Bajan Zubi. Se o Rei da Noite quisesse acabar apenas com ele, não teria feito esse esforço para encontrá-lo após atacar o covil do Corvo de 3 olhos? Enfim, falhas daquele roteiro desastroso. Realmente, nem tinha visto por esse ângulo, mas não faz sentido nenhum o Rei da Noite querer o Bran. Mais uma pro menino que falou que o final da série vai ser igual. No final da série, o Rei da Noite, tudo que ele quer é matar o Bran, porque ele é a história do mundo, ele é o HD do mundo. Então por que não perseguiu ele depois do covil do Corvo? Por que não barrou a muralha? Pegou todos os zumbis e fez uma fileira de defesa entre a muralha e o bosque assombrado, para impedir que o Bran passasse de volta da muralha. Ficam aí as dúvidas. Olha, eu gosto da sua opinião da Anya, acho que faz muito sentido também, acho uma visão muito legal. É interessante também se as coisas fossem naturais, os dragões naturais, a partição de Valyria ser só um fenômeno, os outros serem só mais um povo e não uma criação voltando como criador, como ela trouxe. Concordo, acho bem interessante a sua visão, mas também eu acho que o que provavelmente a gente vai ter, eu não acho que a gente vai ter uma resposta definitiva para essas coisas. O que eu acho que a gente pode ter são interpretações. Eu acho que talvez os Homens Sem Rosto tenham feito vários rituais para que Valyria fosse destruída. E eventualmente Valyria foi destruída. E talvez tenha sido um ritual deles, mas talvez não tenha sido. Porque se você falar do Vesúvio, realmente, olhando pelo lado científico, o Vesúvio foi só uma catástrofe natural. Mas tem muita gente que vai defender que foi a ira dos deuses. Tem muita gente que vai dizer que foi Deus, Jeová, destruindo pagãos. E assim por diante, sabe? Então, até na história real, muitas vezes a gente tem interpretações místicas para fenômenos naturais. E até com os dragões, faria sentido eles seriam criaturas naturais. Sim, mas também faz sentido que eles sejam criaturas que foram moldadas, porque muitas vezes os humanos criaram espécies, né? Forçaram ali a mudança genética. O próprio Bulldog, que é uma raça que até muita gente considera que é uma raça natural, uma raça totalmente criada pelos seres humanos, né? Então, seleção genética e tudo mais, os humanos faziam isso. Talvez o processo de criar os dragões não tenha sido super mágico, mas teve uma interferência, sim, dos humanos. Que moravam ali na Península Valyriana. Enfim, talvez seja só uma questão de narrativa. Eu gosto dos dois lados. Eu gosto de pensar no fenômeno natural, mas eu também gosto de quando tem uma magia a mais por trás. As soluções que a série deu, principalmente pros outros, eu acho muito fraca, muito clichê, muito boba. Mas eu gosto dos outros serem não só um povo comum, mas um povo antigo, muito místico, muito mais poderoso e que só consegue vir quando o inverno tá vindo, quando vai vir um inverno muito rigoroso. Então eles são um povo mágico muito mais profundo e mais sinistro do que os outros povos. Então eu gosto talvez disso, mas sim, são só um povo mágico, não necessariamente uma criação dos filhos da floresta. Mas eu gosto de que eles tenham algo a mais. Eu gosto quando as profecias se misturam, mas não quando tudo se resume às profecias, é um elemento mágico. Eu gosto de conspirações dentro da história, mas não quando tudo se resume em conspirações. Então talvez o ponto seja o Martin mediar. Como eu disse, eu acho que a gente nunca vai ter a resposta de como os dragões foram criados. Então eu acho que isso é legal, porque a gente tem todas as soluções possíveis. Pode ser só uma criatura natural, pode ser criação dos Valyrianos, pode ter sido algo de Ashai das Sombras e Ashai já ter dragões. Então eu gosto do mistério soberano que eu disse, porque a gente tem essas várias possibilidades para trabalhar. O Kogin já trouxe. Aqui vão 3 teorias, previsões que eu gosto. Se quiser escolher uma delas, mais para comentar, eu ficaria bem feliz. Vamos ver todas. Jojen Page. Jojen Page, na verdade, não vou falar aqui, porque um dia eu vou fazer um vídeo só sobre ela, mas a teoria de que o Bran tá comendo o corpo do Jojen para poder ter energia. Uma coisa meio canibalista. É uma teoria bem forte lá fora, tem bastante conteúdo sobre ela, mas eu ainda não trouxe aqui pro canal, mas vou trazer. Guerra Civil dos Frey, eu já tenho um vídeo só sobre isso, só sobre a Guerra Civil dos Frey, e acho que vai ter sim uma guerra enorme dos Frey, se não nos Ventos do Inverno, acho que nos Ventos do Inverno, mas talvez a gente não veja em primeira mão a Guerra Civil dos Frey. É algo que vai acontecer e a gente só vai ter notícias dessa guerra, ninguém vai narrar ela em primeira pessoa ou
com um POV de personagens envolvidos na Guerra Civil. E aqui ele traz que o Victarion Greyjoy é o Valonqar. Essa aqui eu não tenho muita certeza se vai acontecer, mas eu achei legal demais para não comentar. O Euron vai se casar com a Cersei quando suas lágrimas se afogarem, após que Porto Real ser conquistada. Ela vai aderir ao Deus Afogado e se aliar ao Euron, coisa que também ocorre na série. Talvez fujam para Rocha do Casterly. Daenerys vai enviar Victarion, que vai se vingar do Euron matando sua esposa, Cersei. O Victarion é o irmão mais novo do Baelon, Valonqar, e o Victarion começa com V, 100% confirmado. Valonqar, Victarion, ambos com V. E o Victarion também é irmão mais novo do Euron, não é? Eu acho que é, não tenho certeza agora. São muitos irmãos. Eu não sei, acho que o Victarion é uma boa alternativa para Valonqar. Talvez depois do Jaime ele seja o principal candidato, porque ele é um irmão mais novo e de alguma forma ele pode se envolver com a Cersei. Talvez o Euron se aliando a Cersei e o Victarion se aliando a Daenerys, ou mesmo a jovem Griff. Ele pode ser sim a figura que vai matar a Cersei. E daí talvez isso também explique por que o final de Game of Thrones da Cersei foi tão ruim. Foi aquele melodrama com o Jaime que não fez sentido nenhum com o desenvolvimento dos personagens, porque não tinha o Victarion para ser o verdadeiro Valonqar da Cersei. Mas vale lembrar que a série ignora o Valonqar, né? A série não traz o Valonqar, talvez já porque eles sabiam que tinham cortado o Victarion e por isso sabiam que nunca ia funcionar. Pode ser. Acho que o Victarion é um bom candidato, sim. Guerra Civil dos Frey, já tem um vídeo aqui no canal. E o Jojen Paste, a pasta de Jojen, eu vou trazer no futuro. E o último, Luiz Mesquita. Opinião polêmica. Pra mim, o Corvo de Três Olhos é um vilão que tá manipulando o Bran. Me baseio nos seguintes argumentos. Se o Corvo for Brynden Rivers, ele teria motivos para querer se vingar de Westeros. Há fortes indícios do Euron ter sido pupilo do Corvo, que por si só já é um grande red flag, visto que o monstro que o Euron se tornou. Minha teoria é que o Corvo está usando o Bran para destruir a muralha, o que faria sentido, pois ele foi exilado por lá para a Patrulha da Noite. Cara, eu acho que não faria muito sentido algumas coisas que você trouxe. Já trouxe aqui minha opinião sobre o Corvo, né? Numa outra opinião. Mas vamos lá. Eu acho que o Brynden Rivers, ele nunca deu esse demonstrativo de que ele teria motivos para odiar Westeros. Sim, ele foi exilado. Se você me dissesse que ele tem motivos para querer se vingar até da casa Targaryen, eu entenderia, porque ele sempre foi um bastardo, ajudou contra os Blackfyre e depois foi mandado para a patrulha. Mas o próprio fato dele ter virado o senhor comandante da Patrulha da Noite me mostra que ele se esforçou para ter um papel relevante ainda na patrulha. Então eu não acho que ele tem esse indício de que ele queria se vingar ou especialmente acabar com a muralha. Acho que não faz muito sentido. E ele desapareceu, né, da Patrulha da Noite. Se ele odiasse a muralha, a patrulha, ele podia ter desaparecido pegando um barquinho para sair de Westeros e viver em Essos e se encontrar de novo com a Shaera Sistar. Não vejo esse caminho do Brynden Rivers ter ódio e querer se vingar e destruir a muralha. Acho que não faz muito sentido. E a ideia do Euron ter sido pupilo do Corvo, vale pensar que a teoria diz que o Euron não foi pupilo do Corvo, ele foi cotado pelo Corvo. O Corvo se mostrou para ele em visões, mas talvez justamente a personalidade do Euron já não ser ideal, ou o Euron não ter tanto potencial mágico, já descartou ele. E aí que ele ficou revoltado. Então eu não acho que também isso seja um red flag do Euron ser um monstro, ser um indício de que o Corvo é um monstro. Então eu não acho que o Corvo... Eu acho que o Corvo tá manipulando o Bran, porque ele não deixa claro pro Bran qual que é o caminho, ou que sacrifícios esse caminho que o Bran tá seguindo vai exigir, quais sacrifícios a mais. Mas eu também não acho que ele é esse vilão todo. Eu acho que o Brynden Rivers também tinha um propósito. A forma como ele sempre viveu, tentando defender a casa Targaryen, que ele nem precisava, e depois se tornando senhor comandante, e vivendo tanto tempo na caverna, tentando buscar novos pupilos, eu acho que ele sabia que ele tinha um papel a cumprir, e ele passou a vida inteira se preparando para isso e tentando encontrar o sucessor certo para cumprir o seu papel. Talvez até um dos mistérios que a gente tem nas crônicas é por que os outros estão se movendo só agora. Talvez seja por conta do Brynden Rivers, talvez de alguma forma ele tinha poder suficiente antes para impedir que os outros avançassem, e agora ele tá ficando fraco, e aí os outros começaram a marchar, porque o Corvo tá fraco, e por isso que ele precisa do Bran para suceder ele. Então eu acho que isso faria sentido. Então eu não vejo o Brynden Rivers como esse vilão que quer destruir o Westeros. Acho que toda a história dele é mais de um cara que tá tentando defender o Westeros, mesmo não tendo tão bons motivos, do que o contrário. Quantos olhos tem Lorde Corvo de Sangue? 1000 olhos e mais um. Melhor leminha das crônicas. Enfim, gente, acho que oficialmente batemos o vídeo mais longo da história do canal. São 3h10 da manhã. Minha esposa me olha com olhos de ódio, mas tudo por vocês, viu?
Mil olhos e mais um de ódio. O Diego também deve estar olhando com esse olhar. Mas é isso. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Lembrando que tem mais opiniões polêmicas na semana que vem. E é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.